Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco. Nesse vídeo nós vamos corrigir as atividades referente ao volume 4 do oitavo ano da semana 2. E aí, nessa semana nós vamos trabalhar com as páginas 23 e 24. Então observe, vamos para as questões. Nós vamos trabalhar sobre polígonos regulares, né, e circunferência. Então vamos fazer uma leitura. Todo polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência. O que é isso? Circunscrito é quando o polígono fica externo à circunferência. Então, a circunferência fica dentro. Só que os lados do polígono encostam na circunferência. Aí, continuando. O raio de uma circunferência inscrita em um polígono regular corresponde ao apótema A, representado pela letra A, do polígono. O apótema é um segmento de reta que une o centro da circunferência inscrita ao polígono regular, ao ponto médio de um de seus lados, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Então, observe aqui na primeira questão, né? Nós vamos trabalhar em cima do que foi falado, tá? Então, olha só, primeira atividade. Observe o polígono abaixo, circunscrito à circunferência. Nessa imagem, vocês observam que a circunferência não aparece, né? Mas olha ela aqui. É o que eu falei logo acima, né? Se o polígono está circunscrito, ele está externo, ó, a circunferência que está inscrita, ok? Ela está interna. E os lados são tangentes, eles encostam na circunferência. Observe que os lados do polígono encostam na circunferência, ok? E aí nós temos a questão e pediu para completar as lacunas corretamente. Então, letra A. No pentágono regular, pentágono, nós temos um polígono, né, aqui, ó, um pentágono regular, os lados são iguais. Então, ele fala que no pentágono regular de 2 centímetros de lado, o perímetro é igual a, quer dizer, se cada lado vale 2 centímetros, e nós temos um pentágono, são 5 lados medindo 2 centímetros, certo? 2 vezes 5, o nosso perímetro é de 10 centímetros. E quantas diagonais tem um pentágono? Já foi estudado no PET, na semana 1, sobre as diagonais de um polígono. O pentágono é o único polígono que o número de lados é igual ao número de diagonais. Então, né, ele possui um total de 5 diagonais. Sobre o apótema A, né, indicado pela letra A, é a medida do raio da circunferência que está inscrita no polígono e pode ser calculada pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. O ângulo X interno ao triângulo mede quantos graus? Aí, galera, observa o seguinte, ó. O que acontece? Projetou, né, esse triângulo azul aqui, tá? Na imagem foi, né, esse ângulo, e essa é a medida que eu estou passando o laser aqui em cima aqui, ó, ela é o apótema, que ele fala é a medida do valor A. Tá? Esse apótema é perpendicular aqui, ó, ao lado da base do pentágono. Se ele é perpendicular, ele fez 90 graus aqui embaixo. Então, sobre o triângulo, o que eu tenho? Eu tenho que essa medida vale 90 graus, essa medida aqui em cima vale 36 graus, e essa medida aqui vale x. Então, sobre os 3 ângulos do triângulo, em um triângulo, em qualquer triângulo, a soma dos seus 3 ângulos internos, né, é igual a 180 graus. Mediante a isso, nós vamos montar a nossa equação e calcular o valor de x aqui. Então, nós temos aqui, ó, x, que é o ângulo interno do triângulo, mais 36 graus, mais 90 graus, é igual a 180 graus. Para qualquer triângulo, a soma dos seus 3 ângulos internos é igual a 180 graus. Então, nós vamos reduzir aqui, ó, x, 36 mais 90, 126. Então, ficou x mais 126 igual a 180. Nós temos que mudar de membro 126 para isolar a incógnita x, né? Então, vai ficar x igual a 180, mudando 126 do primeiro para o segundo membro, vem negativo. 180 graus menos 126 graus, o x é igual a 54 graus. Então, voltando aqui na frase, né, o ângulo x interno mede 54 graus. Continuando, a soma dos ângulos internos do polígono é, tá aí, ó,
E aí, nós estamos trabalhando sobre o polígono. Que polígono? É um pentágono. Nós temos a fórmula, já foi estudada também na semana 1, que é o SI é igual a N menos 2 vezes 180. Essa fórmula permite calcular, né, conhecendo o número de lados de qualquer polígono, a soma dos seus ângulos internos. Então, na fórmula, nós vamos substituir. Eu sei que o N representa o número de lados. E nós temos um pentágono que é formado, né, que compõe e tem 5 lados. Então, SI é igual a 5, substituir o N por 5. 5 menos 2, 3, vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono é igual a 540 graus. Completando a frase aqui, então. E dos ângulos externos e a soma dos ângulos externos? Certo? Os ângulos externos, para qualquer polígono, não importa quantos lados ele tenha, a soma sempre irá resultar em 360 graus. Na letra B, cada ângulo interno mede quanto? E agora, hein? Para calcular o valor de cada ângulo interno. Se o polígono é regular, os 5 ângulos são iguais. Eu já sei que a soma deles é 540. Então, o que eu tenho que fazer para calcular o valor de cada ângulo interno? Pego 540, divido por 5, quer dizer, cada ângulo interno, então, resultado de divisão, mede 108 graus. E isso porque o polígono é um polígono regular, os ângulos são iguais. Tá? E cada ângulo externo mede quanto? E agora? Os ângulos externos, todos eles são iguais também. E a soma deles é 360 graus. Eu vou dividir 360 por 5. São 5 ângulos de mesmo valor. 360 dividido por 5, 72 graus. Certo? Então, cada ângulo externo mede 72 graus. Observe que a hipotenusa é o maior lado do triângulo azul. A hipotenusa é esse lado aqui, é o maior lado do triângulo azul. Ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ele fala aqui que essa hipotenusa, que é o maior lado, é a bissetriz de I. Quer dizer, divide o ângulo I, que é o ângulo interno, ao meio. Aqui nós temos um ângulo interno, né? E esse ângulo é dividido ao meio por essa hipotenusa. Aí ele fala aqui o seguinte: bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem no vértice desse ângulo que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, 54 graus é o valor do ângulo. Ok? Então, 54 graus ele já afirmou que é o valor do ângulo aqui. Até porque que, ó, cada ângulo interno mede quanto já foi calculado aqui, que é 108 graus. Se essa linha divide ele ao meio, então o x é 54, como aqui em cima também é 54. Então, dividiu esse ângulo ao meio. E isso é a linha considerada bissetriz, certo? Na letra C, a distância do centro da circunferência inscrita no polígono até um de seus pontos é o raio, R, representado pela letra R, dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde a um valor aproximado de 1,38 centímetros. Está só afirmando, né? Então, aqui, olha, o diâmetro é o dobro da medida do raio, sendo igual a... Então, veja bem, ele até já afirmou, né, o valor do raio, que é 1,38 centímetros, e falou também que o diâmetro é a medida que corresponde ao dobro do raio. Então, aqui, ó, coloquei uma fórmula aqui embaixo, D é igual a 2 vezes R. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Substituí o raio, o R, por 1,38 e multipliquei 2 vezes 1,38. Deu 2,76. Então, quer dizer que o diâmetro vale 2,76 centímetros. Continuando, então a medida do apótema do pentágono regular circunscrito à circunferência é. E aí? Esse apótema vale quanto? 1,38 centímetros. Pois a medida do raio da circunferência inscrita, pois tem a mesma medida do raio da circunferência inscrita no pentágono. Tá? Então, nós temos que o apótema vale 1,38 centímetros. Na letra D, pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, que é a medida do comprimento da circunferência, pela fórmula aqui, ó. 2πr, o que é isso? É 2 vezes o valor do π vezes o valor do r. E aí o π é 3,14 e o raio é 1,38 que ele disse. Então,
2 vezes 3,14, 6,28. 6,28 vezes 1,38, nós temos 8,6664. É um valor aproximado, né? Coloquei os algarismos todos aí, mas ele até fala aqui, ó, no começo da letra D. Pode-se calcular o valor aproximado, né, do perímetro, quer dizer, o contorno todo da circunferência, ok? Então, tem essa medida como sendo o seu comprimento, que é o seu perímetro, tá? E a medida da área desse círculo é dada por uma fórmula aqui, ó, π vezes o raio ao quadrado, tá? Tanto o comprimento quanto a área depende de uma fórmula. A área do círculo, π vezes raio ao quadrado. O π é o 3,14, o raio é 1,38 ao quadrado. Como realizar essa conta aqui? Primeiro, nós vamos fazer a potência. 1,38 vezes 1,38, né? Elevado ao quadrado, se repete 2 vezes, tá? E o resultado vezes 3,14. Então, nós vamos ter um valor, aproximadamente, vai dar lá 5, me parece 97. Aí eu coloquei aproximadamente 6 centímetros quadrados. Eu arredondei um pouquinho, vai ficar um valor aproximado, um valor inteiro, tá? A questão número 2, ó. Na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados, do qual foi recortado o círculo inscrito. Então, está aqui o polígono, que é um triângulo, né? E foi recortado esse círculo aqui, o inscrito. Ele está interno, ele foi recortado. Considerando 3 como aproximação para o número π. Na atividade anterior, o π valeu 3,14. Aqui nós vamos usar o π valendo 3, arredondou. Tá? Um valor aproximado. Então, considerando π como aproximação para o 3 como aproximação para o número π, 3 metros a medida da altura desse polígono. Então, o polígono tem 3 metros de altura, né, um polígono regular, e 1 metro do raio da circunferência inscrita a esse polígono. Responda. Então, ele deu informações do π, da altura do polígono e do raio da circunferência. Letra A. Qual o nome dado a esse polígono regular? Esse polígono é um triângulo equilátero, né? Se ele é regular, é porque os seus 3 lados têm a mesma medida de comprimento e automaticamente esse nome recebe essa classificação de triângulo equilátero. Na letra B, qual a medida do apótema A? Esse apótema, essa letra A aqui, ó, ela sai do centro da figura do círculo e vai perpendicularmente até a metade do lado do polígono. Automaticamente é uma linha perpendicular, forma 90 graus aqui, ó. Só que essa linha é a mesma medida do raio da circunferência. Se ele disse que o raio da circunferência enunciado mede 1 metro, então esse apótema também mede 1 metro. Na letra C, calcule a medida da área. E agora, hein? A área, né? E também o perímetro do círculo inscrito nesse polígono. Aí nós temos o seguinte, ó. Para calcular a área, nós vimos na atividade anterior que depende de uma fórmula também. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado, né? O π ele pediu para substituir por 3 e o raio nós vimos que vale 1. Então, substituindo na fórmula esses devidos valores, ficou a área é igual a 3 vezes 1 ao quadrado. Resolve a primeira potência, 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 3 centímetros quadrados, é a medida da área desse triângulo, desse círculo, dessa circunferência. E o perímetro do círculo inscrito nesse polígono? O perímetro é o quê? É a medida do seu comprimento, é o seu contorno de forma completa na imagem. Tem uma fórmula também, que é o perímetro do círculo, que é a mesma coisa do seu comprimento total de uma volta, vale 2 vezes π vezes r. Então, é uma fórmula, o π vale 3, o r vale 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Substituir na fórmula os seus valores. Então, o perímetro dessa circunferência, né, desse círculo, é igual a 6 metros. Na letra D, qual é a medida do triângulo, do lado do triângulo? Aí, gente, é o seguinte, ó. O lado do triângulo, nós temos uma fórmula também. Esse triângulo é um triângulo equilátero. Então, tem uma fórmula específica para calcular o lado de um triângulo equilátero quando a gente conhece a altura desse triângulo equilátero. Então, a fórmula está aqui, ó. Lado é igual 2 vezes a raiz quadrada de 3, vezes a altura, que é o h, representado por essa, né, por essa letra, por essa incógnita, sobre 3. Isso é uma fórmula. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir nessa fórmula o h por 3, porque a altura do triângulo vale 3, foi dito no enunciado, né?
E a raiz quadrada de 3 não é um número exato. Nós vamos substituir a raiz quadrada de 3 pelo valor aproximado dela, que vale 1,73. Então, voltando na fórmula, o lado do triângulo é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 1,3, de raiz de 3, né? A raiz quadrada de 3. 1,73 vezes a sua altura, 3. Fazendo a multiplicação de 2 vezes 1,73 vezes 3, nós vamos obter aqui, 10,2. Aí nós vamos dividir o 10,2 pelo denominador da fração, que é 3. Essa divisão dá 3,46, tá? Então, o lado do triângulo é igual a 3,46 metros. Está aqui, ó. Na letra E, qual é a medida do perímetro do triângulo? E agora, se o triângulo é um triângulo equilátero, né, os três lados são iguais. Os três lados sendo iguais, o que nós vamos fazer? Eu posso multiplicar aqui 3,46 por 3. E essa multiplicação aqui, ó, dá 10,38 metros. Tá certo? Na letra F, calcule a área do triângulo usando a altura H. Aí, outra fórmula essa, né, para trabalhar, e com incógnitas, né? As fórmulas têm a presença de variáveis, de incógnitas, e cada variável, cada incógnita tem o seu valor. Então, aqui, ó, ele pediu a área do triângulo, sabendo que a sua altura H, é representada pela letra H, e um dos lados desse triângulo com base B. Quer dizer, a base do triângulo é um lado dele, vale B, na fórmula. Então, nós temos a fórmula aqui, ó, B vezes H sobre 2. O B é a base, é o lado do triângulo, H é a altura do triângulo sobre 2. Essa é a fórmula que permite calcular a área do triângulo. Nós sabemos que, olha lá, a base do triângulo é o lado dele que foi calculado agora há pouco, vale 3,46. A altura foi dita no enunciado, que vale 3. Então, 3,46 vezes 3, o resultado dividido por 2. A multiplicação em cima, 10,38, dividido por 2, 5,19 metros quadrados é a medida da área desse triângulo. Na letra G, qual a medida da área colorida da figura? E a área colorida é o seguinte, galera, ó, lembra que a figura é um triângulo, né? E desse triângulo foi feito o quê? Foi feito um furo aqui, ó, foi retirado esse espaço, esse círculo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área do triângulo todo, que é o 5,19, foi calculado agora, e subtrair 3. Né? 3 aqui, ó, se vocês recordarem aqui na letra C, é um valor correspondente à área do círculo. Então, se eu tenho o triângulo todo, 5,19, e subtraio a área do círculo, eu estou tirando o círculo. O que sobra, esse valor 2,19 metros quadrados, é um valor correspondente à área da parte colorida do nosso triângulo. Letra H. Em volta da área colorida será colocado uma fita para dar um acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fita no mínimo devem ser comprados para contornar toda a parte colorida, por dentro e por fora? Aí ele pediu, nesse item, utilize 1,73 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Eu até já usei esse valor aproximado aqui, ó, na raiz quadrada de 3 para calcular o lado do triângulo, né, anteriormente. Então, aqui nós temos que calcular, então, quantos metros de fita será gasto, né, para passar no contorno dessa figura. Então, olha só, nós vamos pegar aqui, que, ó, nós temos aqui, ó, vai passar na lateral todinha do triângulo, certo? Então, o perímetro do triângulo. O perímetro do triângulo foi respondido na letra E. Vai passar uma fita, então, aqui, ó, em 10,38 metros, certo? Tá aqui, ó. E vai passar uma fita também no contorno do círculo. E o contorno do círculo é o seu comprimento, é o seu perímetro. Então, foi respondido na letra C, que o perímetro do círculo foi aproximadamente 6 metros. Então, eu vou somar o perímetro do triângulo com o perímetro do círculo. Deu aproximadamente 16,38 metros. Não é um valor exato, um valor aproximado, né? Então, esse valor é o quanto de fita que será gasto, né, para fazer o acabamento nessa imagem. E lógico que eu peguei esse 10,38, essa substituição de 1,73 já foi usado para calcular até onde eu cheguei nesse valor de 10,38, correspondente ao perímetro do triângulo. Então, já foi utilizado para calcular o lado do triângulo, então já está incluso aí nessa situação. Ok, galera?
Então, até o próximo vídeo.